Alô, povo de Deus, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja no coração de cada um de vocês. E hoje eu estou recebendo aqui Poliana, a futura fonoaudióloga aqui na cidade de Cuiabá, para um bate-papo muito bacana aqui no nosso canal do YouTube também. Você que ainda não faz parte do canal do Fabiano Prates, é só se inscrever aí, clicar no sininho para você receber todas as notificações deste novo canal. Mais um canal de evangelização para cada um de nós, especialmente para você que nos assiste aí. Bem-vinda, viu, Poliana? Obrigado pela presença e pelo carinho de sempre. E hoje nós vamos bater um papo sobre fonoaudiologia dentro de nós radialistas. Exatamente. Queria começar agradecendo pela oportunidade, pelo espaço que você me abriu de estar aqui hoje, trocando uma ideia contigo, até mesmo para que as pessoas que te acompanham tenham um pouquinho mais de conhecimento do que a fonoaudiologia hoje em dia, né? Porque é uma área que vem crescendo bastante, que graças a Deus, através da música, vem se tornando muito conhecida por conta dos acompanhamentos vocais, de cuidados vocais que os cantores necessitam, e falar um pouquinho também da onde que entra a fono no mundo do radialista, né? Que no mundo do rádio, né? No mundo do rádio. E você que nos acompanha pode também estar mandando a sua perguntinha aqui no nosso Facebook. A Poliana está aqui para estar respondendo todas as suas dúvidas. E se ela não souber responder, ela vai pesquisar, vai perguntar e vai voltar para responder a cada um de vocês, viu? Obrigado pelo carinho mais uma vez com todos vocês e continue junto conosco aqui no nosso canal. Vamos começar. Fabiana, eu queria saber o seguinte: se você já teve algum acompanhamento fonoaudiológico, já viveu alguma experiência com a fonoaudiologia por conta do teu trabalho? Não, desde quando realmente eu comecei, há alguns anos atrás, eu nunca fiz um acompanhamento tão profissional. A gente sempre escuta quando as pessoas falam assim, chupa uma certa bala, ou toma uma água mais natural, ou faz um gargarejo, ou come uma maçã. Então, essas coisas superficiais que eu sempre fazia, mas nunca fiz um tratamento profissional, algo mais a fundo. Mas eu sinto, agora um pouco menos até, que toda pessoa que trabalha com voz, ela necessita obrigatoriamente de ter um trabalho com uma fono. Sim, é um acompanhamento, porque é o seu instrumento de profissão. Então você necessita de que ele esteja em condições favoráveis para que a sua profissão seja cumprida com êxito. Então, por exemplo, se você chega a ter um problema vocal, o seu trabalho vai ser prejudicado. Entende? Então, como é a atuação da fonoaudiologia com pessoas que utilizam sua ferramenta de trabalho, a voz? Fazer acompanhamento, exercícios para evitar problemas vocais como nódulos, cistos. Os nódulos geralmente eles são causados por esforços vocais. Então, por exemplo, você fica um tempo muito grande utilizando a tua voz sem o preparamento, sem o condicionamento, futuramente você pode vir a ter um nódulo, que são calos, os famosos calos nas pregas vocais, que diminui a sua condição vocal, pode deixar a sua voz mais rouca, uma voz mais soprosa. Você pode vir sentir desconfortos na sua região da garganta, tensão muscular. Então, assim, a voz, quando bem cuidada, ela te traz muito benefício. Às vezes você não tem um preparamento vocal e passa um longo período utilizando da voz. Você pode vir ali ter uma tensão vocal ou uma tensão muscular, entende? Quando o profissional ele não amanhece naqueles dias tão bem da voz, igual as pessoas falam, superficialmente falando, ele pode fazer um exercício rápido que logo na sequência ele já vai estar pronto? Sim, tem os aquecimentos vocais que a gente recomenda fazer quando a gente acorda. Por quê? Enquanto a gente está dormindo, a nossa prega vocal ela cria uma mucosa, que deixa a prega vocal mais pesada. Então, se você perceber, quando você acorda, você está com uma voz mais rouca, por conta dessa mucosa. Então, o aquecimento vocal, ele vai fazer o quê? Ele vai limpar as pregas vocais, deixando ela mais leve. Deixando ela mais leve, ela vibra com mais facilidade, sem muito esforço,
e sai uma voz mais limpa, uma voz sem rouquidão. E é muito importante a hidratação, com água, comer maçã. Eu vi você falando das balinhas, evitar as balinhas de hortelã. Por quê? Essas balinhas desse tipo, elas vão agir como um anestésico. Então você vai chupar, você vai se sentir bem. Aí você vai falar, vai fazer o seu esforço vocal e tudo mais, depois vem a dor em dobro. Porque ela anestesiou aquela região, mas a região não deixou de ser machucada. Então ela está sendo machucada, está sendo lesionada, mas você não está sentindo. Você vai sentir depois que passa o efeito. O lance da balinha, então, é teoria. É teoria. Não existe a pessoa falar, eu vou realmente chupar uma balinha e aquilo ali vai melhorar e vai funcionar de imediato. É igual eu te falei, melhora momentaneamente porque anestesia a sua dor. Se você está com um incômodo vocal ali, ela vai agir como um anestésico. Você não vai sentir. Então, momentaneamente vai aliviar, mas ela vai machucar muito mais do que já estava. Mas existe remédio para isso ou é somente exercício? Exercício vocal, que a gente recomenda muito. Pega umas raspinhas de gengibre e coloca na água, porque o gengibre ele hidrata. A maçã também é muito boa para hidratação das pregas vocais. Tem a bala de gengibre. A bala de gengibre também. Então assim, nada que age como anestésico é recomendado. House, balas de hortelã, essas coisas não é recomendado, porque ela vai mascarar aquilo que você está sentindo, vai te dar um bem-estar momentâneo, apenas, entende? No ramo do rodeio, por exemplo, é nítido a força que nós fazemos para começar, quando você começa um rodeio, quando você termina, porque ali você movimenta, ali você está na areia, é tudo muito pesado, é boi, e você faz uma força muito grande, muito grande. Eu lembro que quando eu terminava meus rodeios, a gente estava muito cansado, e você até falava, nossa, mas eu só falei, mas a gente acaba ficando muito cansado. Isso é um excesso de força que a gente faz, e também porque não vem fazendo os exercícios, não vem fazendo um tratamento. Também, porque assim, a nossa voz, o que controla a nossa emissão vocal é a nossa respiração. Então, se você tem um controle de diafragma, você vai conseguir falar muito, mas sem ter um desgaste tão grande quando você não tem. Porque se a gente não utiliza o diafragma para controlar a nossa respiração, que é através da respiração que surge a emissão do som da voz, a gente vai utilizar uma voz de peito. Essa voz de peito ela é o quê? É uma voz que é daqui. Então a gente uma voz que não é controlada pelo diafragma, não é controlada pela respiração. E quando a gente faz essa voz de peito, a gente faz muita força. Então a gente acaba contraindo muito a musculatura do pescoço, musculatura de ombro, fica fadigado com facilidade, porque a respiração está desordenada. Então você vai ter uma fadiga ali no final da sua ação, ou até mesmo durante. Então é muito legal também ter um preparamento físico. Igual você falou que você fica andando na areia pesado, então o condicionamento físico, ele auxilia muito nesse controle de respiração, que vai ser algo a mais e quando você precisar de um tempo muito íntegro de utilização da voz, entendeu? Porque o que controla a voz é a respiração. Então, se a gente não tem uma respiração adequada, a gente vai ter um cansaço em excesso. Entendeu? Entendi. E quando além do rodeio, com o próprio rádio, a gente se comunica muito rápido, você tem que ter sempre algumas respostas imediatas, tudo é muito rápido que acontece. É fundamental, hoje eu entendo que é fundamental que todo profissional de voz ele precisa de uma profissional fono para ele continuar, porque isso aqui é o seu instrumento de trabalho. Sim. E eu vi você falando que além dos exercícios tem todo um pré-aquecimento, mas geralmente esses profissionais eles têm essa preocupação. Eu falo por mim que eu não tinha tanto, mas eu sentia também quando eu sofria, quando eu exagerava demais, porque precisava naquela situação, e no outro dia você já estava com a sua voz, você não conseguia mais nada, e às vezes a gente até chupava muita bala,
mas isso a gente só vai aprendendo depois. O brasileiro, vamos dizer assim, ele não dava até então tanto valor numa fono, Sim. que é extremamente importante para o profissional de voz, né? Sim, com certeza. E por que não dava? Existia falta de conhecimento. Então, assim, o profissional ele não tinha conhecimento de que era importante ter o cuidado com a voz, muito menos de que havia um profissional preparado, formado justamente para isso, para ser esse auxílio. Então, a gente não pode falar também só da voz, a gente precisa falar dos órgãos fonoarticulatórios, que é a boca, o nariz. Então, assim, a gente trabalha a voz, posicionamento vocal e tudo mais, mas a gente busca trabalhar também o fortalecimento desses órgãos, que vai dar para o profissional uma mobilidade maior. Igual você fala muito rápido, tem que ter as respostas na ponta da língua, então uma dicção boa, trabalhar com a dicção, para que não haja aquele entravamento ali no momento. Então é tudo treino. A gente trabalha o profissional como um todo, desde relaxamento muscular, de fazer exercícios para relaxar mesmo, para o profissional ficar mais à vontade, que às vezes fica muito tenso, fica nervoso. A gente tem lá os exercícios para relaxamento muscular, relaxamento corporal como um todo. A gente olha para o paciente como um todo, a gente não pode olhar para ele só a parte vocal, a gente tem que olhar para ele com uma atenção de totalidade. Existe até também, é engraçado, quando você está numa situação, você vai falar em público e às vezes você está muito nervoso e a sua respiração começa a estar assim. Você fala, mas eu nem corri, não fiz atividade nenhuma. Exatamente. E às vezes é até o nervosismo também que atrapalha. E tudo isso tem exercício. Tem, tudo isso pode ser tratado. Por exemplo, eu canto. Então, quando eu vou fazer algo assim que eu vejo que vai exigir muito de mim, eu busco umas horas antes dar uma quietada, dar uma silenciada, respirar, chegar lá no momento, dar aquela respirada funda, conta até 10 e acalmando o meu interior. E daí tem alguns exercícios para relaxamento corporal, como eu disse para você logo, que vai ajudar no que? Nesse relaxamento, nessa tranquilização, para que tudo possa ocorrer devidamente. Entendi. E Poli, as pessoas que hoje já têm um conhecimento maior para entender e até para saber sobre a fono, profissional de fono, é importante também que as pessoas, até mesmo o profissional, ou até aquele que ainda não é profissional, mas ele tem uma voz boa, ele tem uma dicção boa, é interessante já desde o começo ele já começar como profissional? É interessante para quê? Porque geralmente a gente só procura quando está... Exatamente, porque daí entra a prevenção. O cuidado preventivo. Então a gente geralmente costuma pedir para os pacientes fazer uma videolaringoscopia, que é um exame onde a gente tem uma visão total de como está a anatomofisiologia da prega vocal, desde os seus princípios básicos. Então, por que é importante desde o início? Para a gente evitar algumas coisas futuramente. Porque se a gente condiciona aquele paciente, ensinando para ele a forma com que ele deve utilizar a sua voz, ele vai evitar muita coisa lá na frente. Agora, se chega uma pessoa que está ali há muito tempo, ela corre um risco de já ter ali um probleminha na sua prega vocal. Tem alguns probleminhas que são reversíveis, que tem com os exercícios, com o tratamento, você consegue reverter o caso. Já outros, pode ser caso de cirurgia. E o caso cirúrgico ele é um pouquinho arriscado. Por quê? A nossa prega vocal é um tecido muito fino. Então, qualquer errinho ali, eu posso colocar a sua carreira abaixo. Entendeu? Porque se você utiliza da sua voz como seu instrumento de trabalho, você precisa dela 100% boa. Um exemplo claro, Zezé de Camargo. Fez uma cirurgia na prega vocal, hoje o condicionamento vocal dele não é tão bom como era antes, entende? Então a gente tem que tomar muito esse cuidado, por isso que a gente orienta nesse processo preventivo. Se a gente previne, tudo fica mais fácil, né? Existe uma certa idade para começar essa prevenção ou não? Na verdade não tem idade recomendada, entendeu? Se, por exemplo, se você canta, você vai começar com um trabalho, é legal ter um acompanhamento,
entendeu? Até mesmo para você aprender a condicionar a sua respiração de forma que não vá pesar nem no seu cansaço corporal, físico, e nem também no desgaste vocal, entende? Entendi. Poli, e falando um pouco mais sobre a profissional da fono, esse é um trabalho lá da sua faculdade que você está fazendo, e hoje estamos falando aqui da parte de rádio, que eu tenho até dúvida e curiosidade quantos radialistas realmente têm uma profissional fono que trabalha assim junto, que trabalha com aquela pessoa. Eu sei de alguns, até amigos inclusive, mas de outros que não têm essa, vamos dizer, essa preocupação. Mas isso é muito sério, né? Sim. O assunto voz, ele é muito importante para quem utiliza principalmente como trabalho. Porque vai chegar uma hora que ele não vai conseguir falar? Pode chegar uma hora que você não vai conseguir falar. E a falta de voz, ela não prejudica não somente no seu trabalho, mas no seu convívio social. Então, eu tive experiências em outros projetos de conhecer professores que, por excesso vocal, ficaram sem a voz, desenvolveram depressão. Porque faltou um profissional. Faltou um profissional, faltou um cuidado ali. Às vezes você pode entrar em depressão, porque você fica incomunicável. Então, não prejudica somente no seu meio de trabalho, mas todo no meio social, psicossocial. Então, assim, pensa, hoje você está trabalhando, está com sua voz beleza, daqui 1 ano, 2 anos você fica totalmente sem voz. Então é um baque muito grande, entende? Então por isso que a gente recomenda, orienta até um acompanhamento, nem que seja uma vez a cada 6 meses, só para ver se está tudo bem, uma vez por mês, vai lá e faz os exercícios, sabe? Mas que seja algo que, no mínimo de 6 em 6 meses, para que a gente possa prevenir algumas situações, porque os problemas não aparecem assim de uma hora para outra. Eles vão aparecendo de pouquinho em pouquinho, continuamente, conforme você vai utilizando. Então, às vezes, você hoje não tem nada, mas daqui a 6 meses você pode ter alguma coisa. E talvez nesse período seja no início. Então, algo que pode ser revertido, entende? Por isso que a gente orienta essa importância do acompanhamento. E existe caso extremo que aquela pessoa não teve jeito, ela ficou sem voz ou ficou muito rouca. Existe uma situação bem crítica? Pode existir situações de nódulos, de cistos locais, onde às vezes a pessoa tem que nem a cirurgia não tem mais jeito. Às vezes com a cirurgia acaba tão comprometida, mas ainda vai para aquela zona de risco. Se fizer a cirurgia pode melhorar. Então às vezes faz a cirurgia e não melhora. Entendi. Entendeu? Então aí muda toda uma rotina da pessoa, entra todo um processo de reabilitação para aquele paciente, entendeu? Então é um processo assim que mexe muito com a pessoa em si, mexe muito com o social, mexe muito com o psicológico da pessoa. Então aí vem mais uma vez a necessidade desse cuidado. E a gente foca mais nos profissionais da voz porque são os que mais utilizam a voz com excesso. Entendeu? Por isso que a gente dá um enfoque em quem trabalha com a voz: professor, músico, cantor, radialista. Eu até conheço um amigo que ele não se convida ele para ir na casa dele, conversar, para ter um papo, ele não vai. Ele é muito, tá trabalhando, terminou o trabalho, ele vai para casa, ele fica naquele cantinho dele, conversa muito pouco, e dá para se perceber que ele realmente cuida da voz. Que ele, com certeza, ele deve ter um profissional de fono que o acompanha, para ele saber todas essas técnicas, exercícios. E são muitos exercícios que existem? São exercícios de aquecimento, não são tantos não. São exercícios básicos, entendeu? E fundamental. E fundamentais. Muitas vezes quando a gente fala com o paciente, faz tal exercício, o paciente dá risada. Por ser algo tão bobo, simples, mas com muito efetivo. Com um resultado assim que você olha e fala, nossa, como que isso fez isso? Então assim, fez uma diferença muito grande. Então, às vezes as pessoas não fazem os exercícios por ser algo bobo, por medo de passar vergonha, entendeu? Porque são coisas assim que a gente olha e fala, cara, o que isso vai ajudar? E sabe? realmente faz uma diferença. E faz toda a diferença, entendeu? Entendi.
Realmente entendi. Entendeu aí, povo de Deus? Nós estamos aqui ao vivo no canal do YouTube do Fabiano Prates. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva. Clica lá naquele sininho lá para você receber todas as notificações. E como eu disse, hoje aqui é mais um canal de evangelização. E eu estou conversando com a Poliana, que é lá da Missão Jovem Sarado. Que inclusive você canta lá, né? Canto lá no Jovem Sarados, toco. E todos aqueles companheiros de missão e músico fazem exercício como realmente você pede? Olha, eu ainda não consegui iniciar um trabalho com eles, mas eu sempre falo que o meu primeiro campo de atuação vai ser ali dentro, porque eu preciso cuidar dos meus irmãos, né? Eu preciso cuidar daquilo que Deus deu a eles, que é o dom de cantar, o dom de tocar. Então eu, como uma profissional, futura profissional da voz, eu sinto muito essa necessidade de cuidar deles, entendeu? Mas isso também não pode ser tarde? Por exemplo, eles estão cantando, participando dos retiros, pregações. Isso, quando realmente ele for cuidar, já não pode ser tarde? Já não pode estar muito desgastado? Pode ser tarde, mas a gente sempre conversa em levar um professor de canto para lá, por quê? Eu ainda não, como eu sou apenas estudante, eu não me sinto apta totalmente para intervir. Mas pelo menos umas dicas. Sim, eu sempre dou, por exemplo, de aquecimento vocal, eu tenho mania de subir no palco para cantar na missa, eu faço. Então alguns acompanham, fazem junto, entendeu? Essas coisas mais básicas eu trabalho com eles. Agora, coisas que exigem mais ainda do meu conhecimento, eu prefiro ainda não tocar nessa realidade, porque às vezes na ação de ajudar eu posso prejudicar, por não ter um conhecimento ainda completo, um conhecimento sólido. Então, estou nesse processo de construção. Então aquilo que eu vou aprendendo, eu vou passando para eles, na medida de que eu vou vendo a necessidade de cada um, sabe? Isso é importante, né? Sim. Isso quantos músicos bons, quantos missionários existem aí que às vezes ele não sabe da importância que é de ter uma profissional fono. Com certeza. Quem diria se cada missão, se cada paróquia tivesse um profissional para estar ajudando o seu irmão, igual você falou, para estar auxiliando, passando os exercícios, que isso é muito importante. São coisas simples e que fazem total diferença. Quantos padres a gente não vê aí, que chega um momento, chega um dia, vai celebrar a missa, tá ali, pegando a raspa da voz. Padre Ivan, por exemplo, se ele estiver assistindo, vou dar um puxão de orelha nele. Padre Ivan, sua bênção, viu? Que muitas vezes eu já vi ele ali nas últimas com a voz dele. Então, geralmente assim, vem de 3, 4, 5 missas num dia só. Exatamente, às vezes nem é de um dia só, mas vem de uma semana cansativa. Alguma coisa que faz diferença, Fabiano. Descansar, dormir bem, entendeu? Faz total diferença. Então quando a gente descansa, a gente dorme bem, a gente dá uma aliviada na tensão. Entende? Isso é importante. Super por isso que importante. na grande maioria de muitos cantores aí, durante o dia você não consegue falar com ninguém, porque realmente o cara está descansando. Além do corpo estar cansado, ele também está descansando a voz. Sim, ele precisa descansar a voz. Há essa necessidade, porque os cantores passam uma rotina intensa de shows. Aí cantando. Ele precisa ter um momento de repouso. Precisa ter um momento de repousar a voz, repousar o corpo, para que as coisas vá entrando no lugar. E existe mais algo que seja importante, porque a gente sabe que todo profissional, principalmente de rádio, de onde eu venho, do mundo do rodeio, de palco, enfim, profissional de voz, ele precisa realmente de um acompanhamento. Existe algo mais importante que nós não falamos aqui? Reconhecer que você precisa ser cuidado. Porque às vezes a gente tem essa mania de que não precisa, tá tudo certo. Toma uma água bem natural que vai resolver. Exatamente, e não resolve. Então a gente precisa reconhecer, primeiramente, essa necessidade e se permitir ser cuidado. Porque nada mais é esse se permitir. Porque ninguém vai chegar em você e vai cuidar de você sem a sua vontade, contra a sua vontade. Então, primeiramente, permissão e reconhecimento. Reconhecer de que eu necessito disso. Eu preciso me abrir para esse cuidado, entendeu? E existe, por exemplo, como é que a pessoa vai identificar ali no começo que ela realmente está precisando? Como é que eu descubro isso? Se ao final do seu expediente você tem um cansaço
muito excessivo, vocal. Você sente que a sua voz está começando a ficar rouca, fica mais pesada. Muitas dores na região da garganta e do pescoço, que são porque a nossa musculatura da voz, ela tem toda uma inervação que vem dos ombros, as costas. Então, tipo assim, se você tem um cansaço excessivo na região das pregas vocais, ela vai se espalhar para sua musculatura, para sua inervação, então vai ficar tudo tenso. Então, às vezes, você chega no seu final do expediente, tô com uma dorzinha de garganta, acha que pode ser algo inflamatório. Mas não, às vezes é só um cansaço vocal, por uma hidratação. A gente costuma orientar a fazer muita nebulização com aerosol, sabe? Porque ajuda nessa hidratação, ajuda a limpar as vias aéreas, entendeu? Porque na realidade, pelo que eu entendi que você falou, na realidade é uma soma de conjuntos, né? Sim, com certeza. É a sua respiração, é a sua voz, são as vias aéreas, esse tempo doido de Cuiabá. Que exige um cuidado maior com o aerosol. Eu escutei até um amigo meu falando, que ele usa o temporizador, né? O ano inteiro aqui em Cuiabá. Até quando ele falou, mas será que tem essa necessidade e tal? E ele é um profissional da voz. Ele falou assim, mesmo não precisando, mas dentro do meu escritório, dentro da minha sala, eu preciso. Sim, tem que ter, porque o nosso clima de Cuiabá ele já é um clima não muito propício. É um clima que, por mais que tenha lá, às vezes, 60% de umidade, mas tem o calor que é excessivo. Então, tipo assim, é bom ter esse umidificador o tempo inteiro para umidificar o ambiente, melhora a sua qualidade de respiração, até mesmo o condicionamento vocal, entendeu? E evita uma série de problemas. E eu vi você falando que, não só em relação à rádio, mas até nós tocamos no assunto de padres, pregadores, todas aquelas pessoas que utilizam da voz, até mesmo no final de semana, quando eu vejo a própria minha fundadora, Cleide Costa, que às vezes realmente as pessoas ficam cansadas quando você fala. Chega no final do retiro, tá todo mundo estagnado. Então realmente ali falta um profissional, falta uma ajuda. Falta uma ajuda porque quando você condiciona, você prolonga a sua qualidade. Então, por exemplo, você vai correr uma maratona. Você não se prepara ali um longo período, você não treina um longo período para que quando chegue no dia da maratona, você consiga fazer bem e no final você está cansado, está fadigado, muitas vezes sim, mas não tanto porque teve aquela preparação. Então a preparação vocal acontece da mesma forma. Se você vai preparando, você vai fazendo os exercícios e tudo mais, quando você precisa utilizar a sua voz por um longo período, no final do dia você pode até chegar cansado, mas não tanto porque você teve uma preparação disso tudo, você teve um condicionamento, entendeu? Da mesma forma que a gente cuida, vamos dizer, do corpo, vai na academia para ter uma resistência física, melhorar a respiração, a nossa voz acontece da mesma forma, entendeu? Bom, o mais importante é o que você falou, um dos é reconhecer que você precisa realmente de ajuda e tomar a Deus que nós tenhamos muitos profissionais da fonoaudiologia dentro das igrejas, principalmente dentro das igrejas, né? Porque a gente percebe que realmente as pessoas precisam. Sim. Principalmente quem está no palco, você sabe bem disso, de onde você participa. E como é que faz quando você vê esses profissionais lá dentro da sua igreja, Paulinho? Você percebe que tem necessidade, mas às vezes também é aquele negócio, eu sei que eu preciso, mas eu não vou. Porque é um negócio, é um exercício muito simples que não vai dar em nada, mas realmente ele precisa, né? Mania do brasileiro. Amanhã Amanhã eu faço, ou senão hoje não tem tanta necessidade. Não, só dormir que passa. Não é bem assim, entendeu? Se você sentiu a necessidade, não perde tempo. Se você tem a oportunidade, se você não tem condição, vamos dizer assim, porque não é algo tão barato, como é por sessões, às vezes pesa no bolso. Nós temos ali a clínica da Univale, que está de portas abertas para atender todo mundo, com atendimento gratuito. Então, tipo assim, não tem desculpa, sabe? Basta querer mesmo e reconhecer.
que realmente precisa. Sim. Isso é importante. Isso é muito bom, viu, povo de Deus? Então, Poli, eu quero te agradecer por nós estarmos juntos falando de algo também muito importante, principalmente para mim, bem mais para mim do que para você, que é uma futura profissional disso. E é o que eu sempre digo, tomara que as nossas igrejas, realmente a Igreja Católica Apostólica Romana, tenha esses profissionais e que eles tiram também um tempinho para se dedicar àquele irmão que precisa, até mesmo ali dentro da nossa comunidade. E se ficou algo que a gente precisa falar de tão importante também, eu queria que você... Você que tem alguma profissão, psicologia, fisioterapia, qual seja, participa de algum lugar, colocar à disposição, porque querendo ou não é um dom que Deus nos deu, certo? Então se Ele nos deu, a gente precisa também retribuir de alguma forma, igual quem canta, quem prega, padre, é um dom que Deus deu para ele, então Ele está colocando a serviço, então colocar também isso a serviço do próximo, a serviço da igreja, que é o nosso meio, né, onde a gente participa. Então, se reconhecer que é um dom que Deus te deu, mano, coloca... É igual esse mês agora nós vamos estar realizando um primeiro simpósio junto da Missão em Cheios e a Pastoral do Empreendedor. E vai vir o Daniel Godri participar junto com a Cris Costa. E as pessoas até falam, meu negócio não está dando certo, está tudo muito pedalando, não está indo, ou até mesmo você tem vontade de montar alguma coisa, mas é o que você falou, dentro da sua empresa, dentro de você, profissional, falta Jesus, Sim. falta Nossa Senhora. Então, às vezes, por isso você dá essa patinada, não teve essa coragem. Então, se você é um profissional, da fonoaudiologia, não custa, doa-se para aquelas pessoas lá da sua comunidade, da sua própria igreja. A palavra diz isso, né, que a gente tem que se doar para o outro irmão. É aquele negócio, sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Então, assim, quando a gente se doa com aquilo, dá aquilo que Deus nos deu, Ele nos retribui, seja de diversas formas, mas Ele nos ampara. E uma coisa que você falou que é muito essencial, às vezes as coisas não dão certo. Às vezes a gente pensa muito só no material. A gente quer aquilo que é material, aquilo que é concreto, mas a gente esquece de pedir aquele que fez o material, aquele que deu a possibilidade de tudo. Então, quando a gente coloca Deus no centro de tudo, Ele vai cuidando das coisas, Ele vai encaminhando da melhor forma possível. A própria palavra diz que nós precisamos deixar Deus ser o centro das nossas atitudes. Exatamente. E é centro de tudo. Quando a gente diz tudo, é tudo. É dinheiro, é profissional, é família, é o seu lazer, é tudo. Então, realmente a gente precisa. Então, mais uma vez, te agradeço, viu? Eu que agradeço. Pela minha participação, pela sua participação aqui no nosso canal do YouTube. E maiores informações, quem quiser ser atendido, quem não tiver condições também de ser atendido, é só lá na Univag. Na clínica da Univag. Pode estar procurando na internet, tem o site da Univag, tem o número da clínica. Liga lá, faz o seu agendamento, agenda a sua triagem e corre pro abraço. Amém. Obrigado mais uma vez, tá? Eu que agradeço, Fabiano. Obrigado, povo de Deus, pelo carinho. Não se esqueça, se inscreva, clica no sininho para você receber todas as nossas notificações e os nossos próximos vídeos. Porque hoje nós falamos com a Poliana Almeida, futura fonoaudióloga aqui da cidade de Mato Grosso e o principal da nossa Igreja Católica Apostólica Romana, que vai fazer muito mais para você ainda. Muito obrigado, fica com Deus.